Como professor e pesquisador, eu vim hoje realizar um grande sonho de muitas pessoas. Então esse aqui é um outro equipamento de solução. Como vocês sabem, muitos suplementos eles podem ter impurezas que são invisíveis. Vem agora conhecer por dentro dessa planta. Como professor e pesquisador, eu vim hoje realizar um grande sonho de muitas pessoas. Conhecer como funciona todo um fluxo entre a chegada da matéria-prima e o que você prescreve para suas pacientes. Vocês vão ter a oportunidade de acompanhar toda uma visitação aqui dentro da fábrica da Equalive. Vamos com a gente! Como vocês sabem, recentemente eu fui convidado por uma grande empresa de suplementos para contribuir não só como palestrante, mas também com a parte de desenvolvimento e pesquisa de novos ativos e suplementos para incrementar a saúde da população. Hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer o funcionamento de uma fábrica de suplementos por dentro e conseguir com isso diferenciar bons suplementos de maus suplementos. A qualidade farmacêutica dessa empresa, ela realmente é um grande diferencial. E claro, todas as vezes que eu sou convidado para estar junto, eu preciso conhecer e saber se faz sentido e se está alinhado com o que eu acredito que é o melhor para cada uma das minhas pacientes. Venham conhecer aqui um pouco. E agora aqui dentro de um dos laboratórios da Equalive para trazer uma grande informação para vocês. Eu sempre me perguntei na minha prática de consultório, a paciente chega no consultório com seus suplementos, a cápsula é bonita, o ativo você conhece, mas sempre resta a dúvida. O que você prescreveu está realmente sendo entregue na proporção e na quantidade correta para a sua paciente? E a primeira vez que eu tive acesso a conhecer essa tecnologia do dissolutor, eu fiquei impactado, porque são poucas as empresas no Brasil que apresentam esse tipo de tecnologia que garante confiabilidade na nossa prescrição. Eu estou aqui, doutora Carol, para conhecer um pouquinho mais. Explica para a gente como é que funciona o dissolutor que mimetiza o funcionamento e a passagem dessa cápsula pelos pHs e todo o trato gastrointestinal, né, Carol? Exatamente. Então a ideia do dissolutor, como o doutor André colocou, é a gente mimetizar a condição do nosso organismo, né? Então uma cápsula, primeiro você usa a boca, né? Coloca ela pela boca, ela passa pelo estômago e depois intestino. Aí no estômago eu tenho um pH ácido de 1,2 a mais ou menos 2. Depois no intestino eu tenho pH de 4,5 até 6,8. Então eu consigo medir exatamente dessa cápsula que o senhor prescreveu quanto vai estar sendo dissolvido para futuramente ser absorvido, tanto no estômago quanto no intestino. Então eu consigo entender se essa cápsula, além de bonita, se realmente ela vai funcionar, porque só funciona se tiver uma boa absorção. Exato, isso é incrível. Sem dissolução adequada, não há absorção. E sem absorção, você não tem a sua eficácia clínica na tua prescrição. Vocês vão agora ver isso aqui funcionando na prática. Existe um comprimido ali que vai passar pelos pHs, simulando boca, esôfago, estômago e intestino. Acompanha aqui. Então esse aqui é o aparato 3 de dissolução. Então aqui, ó, eu consigo simular diferentes pHs. Isso é, passando por diversas partes do nosso trato gastrointestinal. Então aqui a gente pode começar pelo pH do estômago, 1,2. Aí o mesmo comprimido ele vai passar nessa segunda fileira, que é um pH 3, 3,5. Depois ele vai para a terceira fileira, que é um pH de intestino, né, que eu posso começar com 5, 5,5, até eu chegar no 6,8. Então o mesmo comprimido que está aqui, ele vai passando por todas essas condições para eu saber exatamente quanto dissolveu em cada passagem do meu organismo. Aí eu quantifico o que dissolveu aqui dentro desse líquido, dentro de um outro equipamento que se chama HPLC. Vem cá, acompanha aqui de perto o que é que está acontecendo com o comprimido que você toma. Pode ser o comprimido ou a cápsula. Então ele está aqui, ó. Agora ele vai no pH do estômago, um pH ácido. E aqui começa a ocorrer a dissolução, que a gente fala. E depois eu quantifico quanto que dissolveu nesse pH.
E agora que o comprimido está passando pelo pH do estômago, eu determino o tempo que ele vai ficar no estômago e retiro uma coleta. Então, o amostrador automático, ele vem aqui através dessa microcânula, ele tira o líquido que se dissolveu e vem para esse tubo aqui de forma automática para ser quantificado. Então, esse aqui é um outro equipamento de dissolução, que é uma tecnologia de aparato 1 e 2. O que a gente tinha visto anteriormente era o 3. Então, a gente coloca o comprimido aqui. Dentro dessas cubas aqui, eu coloco o fluido intestinal que eu quero, que pode ser um fluido do estômago ou um fluido do intestino, pH de 1,5 a 6,8, e eu consigo medir exatamente quanto que ele está dissolvendo em cada pH. Então, no aparato 3, eu consigo fazer os pHs de forma simultânea, passando como se fosse no organismo. Aqui, eu quero entender quanto que dissolve em cada pH especificamente. Então, eu simulo dentro desse fluido aqui, que a gente prepara um fluido gástrico ou um fluido intestinal, o pH adequado que eu quero medir a absorção e a solubilidade. Isso é interessante porque, às vezes, a gente precisa que alguns ativos sejam liberados no estômago. Exato. Outras vezes, a gente precisa que eles sejam liberados no intestino. Então, para cada composição da cápsula, do invólucro, a gente precisa identificar em que pH você quer que ele seja entregue. E essa tecnologia realmente é um grande diferencial. Exatamente. Então, no equipamento anterior, no estágio anterior, eu vi o início da dissolução. Quando a gente coloca o comprimido, ele começa a dissolver. Agora aqui, eu já estou entendendo isso depois de 30 minutos, provavelmente. Esse equipamento já está. Que aí é o tempo que é necessário para o ativo, né, escolhido se solubilizar e a gente medir qual foi a quantidade solubilizada para a futura absorção. E isso também tem uma outra importância. Por exemplo, alguns comprimidos a gente precisa que sejam tomados de estômago vazio, porque você quer um tipo de absorção. Outros, a gente precisa que o ativo esteja junto com o próprio suco gástrico num estômago alimentado. Então, todos esses detalhes trazem uma diferença absurda para que você tenha um resultado clínico que você almeja para a sua paciente. Exatamente. Então aqui eu consigo simular de forma versátil. Por exemplo, tem medicamentos ou suplementos que eu quero com a presença de alimento. Então eu consigo fazer um fluido que simula a presença do alimento, com enzimas e outras coisas que eu coloco nesse fluido. Então a gente consegue mimetizar exatamente a condição que aquele medicamento ou suplemento vai ser tomado. Ô Carol, e uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. Isso aqui é uma situação que mimetiza o que acontece em vivo. Exato. E aí vocês utilizam isso aqui, por exemplo, para escolher qual suplemento vai lá para as pesquisas? Exatamente. O que vocês veem lá na caixinha, ou na lata, ou no blister, é a fórmula final. Mas para chegar naquela fórmula final, a gente faz de 20 a 40 fórmulas, que são os protótipos. E aí, eu uso esses equipamentos e tecnologias para escolher a melhor formulação para aquela entrega terapêutica que eu quero. Entende que suplemento não é tudo igual? Existe todo um controle científico, controle de liberação, de qualidade técnica, para que você possa, sim, receber a melhor tecnologia aí na sua casa. É isso. Estamos aqui em outra área do laboratório da Equalive e você, meu colega médico, já sabe que os exames de alta precisão, eles passam pela cromatografia líquida de alta eficiência. Essa quantidade de matas que vocês estão vendo aqui é apenas uma pequena parcela das presentes aqui nessa empresa para garantir a qualidade do suplemento que você prescreve para o seu paciente. Carol, explica um pouquinho como é que vocês utilizam a cromatografia líquida para garantir a qualidade e a estabilidade dos produtos para os nossos colegas. Exatamente. A cromatografia líquida ela tem duas principais funções, né? Que é quantificar a quantidade de princípios ativos que a gente tem no suplemento ou no medicamento. A gente usa ela em duas etapas importantes. Uma, que é na liberação do produto lote a lote, que eu preciso garantir que a quantidade de ativo que tem lá é exatamente aquela que eu declaro na embalagem. E a gente usa também nos estudos de estabilidade. O que são os estudos de estabilidade? É para a gente garantir que da hora que você compra o produto até a hora que está marcado lá na caixinha, a validade, ele se mantém com as mesmas características físicas e químicas. Então eu consigo quantificar de tempos em tempos, do tempo 0 até 2 anos, 3 anos, que é a validade que eu vou determinar, se aquele produto se mantém com as mesmas quantidades, assim como no início. Então isso é muito importante para suplementos. Isso é um grande diferencial entre as empresas de suplemento. A Equalive é uma empresa de suplemento com qualidade de indústria farmacêutica. Esse tipo de equipamento você não encontra em todos os suplementos. E isso aqui traz uma garantia de segurança da nossa prescrição. Como você sabe, muitos suplementos eles podem ter impurezas que são invisíveis. Às vezes são solventes industriais
às vezes são resíduos químicos. E existe uma preocupação muito grande aqui na Equalive em eliminar todas essas impurezas antes que isso seja disponibilizado para seu consumo. E aí Carol vai explicar aqui mais uma vez como é que essa tecnologia está à disposição para fazer isso acontecer. Aqui a gente está numa sala que a gente tem tecnologias diferentes para quantificar essas impurezas, esses resíduos e solventes. Então a gente tem o cromatógrafo gasoso acoplado a uma espectrometria de massas, a gente tem o espectrômetro pentaquadrupolo, que fazem quantificações diferentes e com mais precisão ou não, tá? Então, para que servem a gente quantificar essas impurezas? Primeiro, para a gente garantir que o nosso produto, o nosso suplemento, ele vai estar livre de impurezas que são complicadas. Existem impurezas que são tóxicas ou genotóxicas. Então, você ingerir um suplemento que, na teoria, para fazer bem, e ele tiver alguma impureza, você pode ter muitos malefícios para o seu corpo e para o seu organismo. Então, aqui a gente garante que todas essas impurezas, ou elas não existem, ou elas estão presentes de forma controlada e adequadas para o consumo. Isso é até interessante, que eu estava conversando aqui com os técnicos do laboratório, e eles comentaram que, pra você ter ideia do tamanho das partículas, essa tecnologia consegue identificar impurezas por trilhão. Imagina, você pegar 1 trilhão e 1 bilhão e conseguir identificar uma pequena impureza. Claro que se você estiver falando de alguma coisa que é extremamente tóxica para o organismo, mesmo em pequena quantidade, isso pode impactar no resultado clínico e causar um malefício. Então, extremamente importante esse grau de segurança e de qualidade técnica. Exatamente. E isso é o que a Altaia, nós somos uma indústria farmacêutica, o Grupo Altaia, empresta para a Equalive, né? Então, é uma tecnologia farmacêutica aplicada aos suplementos que só a Equalive tem. Esse é um grande diferencial e que nos dá segurança de fazer uma prescrição que a gente garante a qualidade do ativo, mas também o controle de impurezas químicas. E a segurança, que é tão importante quanto, né, Lucas? Estamos aqui em mais uma área da planta da Equalive no almoxarifado. Eu quero que Carol explique o que é essa infinidade de tonéis que a gente está vendo aqui. Então aqui a gente está numa planta que a gente chama de planta piloto, que é a planta que vai ser produzida os primeiros lotes, né? Tanto para testes em vivo quanto comerciais para suplementos. Então aqui a gente está no almoxarifado, onde a gente armazena as matérias-primas, né? Princípios ativos, excipientes, para a gente fazer os lotes. Então eles ficam numa condição aqui específica, seja de geladeira, seja de 15 a 25 graus, para a gente poder entrar para a planta produtiva depois com essas matérias-primas para produzir os lotes. Isso aqui é a área de pesquisa e desenvolvimento. Esse é um grande diferencial. Aqui é uma empresa que está conectando ciência com resultado clínico para trazer, além de uma experiência para os pacientes, um resultado que realmente garante confiabilidade e segurança. Vocês vão agora acompanhar com a gente vai para o fluxo, como ele é unidirecional, a gente não pode sair daqui da área suja para a área limpa, mas vocês vão ver todo um fluxo de produção de um suplemento de qualidade que você consome aí na sua casa. Vem com a gente. Vem agora conhecer por dentro essa planta. Então, antes da gente entrar na planta piloto, que é a planta que fabrica os primeiros lotes, seja para estudos clínicos, seja para os primeiros lotes de fabricação, existe aqui a planta farmacotécnica, que é a planta que a gente faz vários protótipos de formulação até a gente escolher a ideal. Então, aqui são os laboratórios que... Todos os testes são feitos aqui, as avaliações iniciais. Todas as diferentes fórmulas são feitas aqui e os equipamentos que a gente tem aqui são exatamente iguais e com a mesma tecnologia que tem na planta piloto e que depois tem na fábrica. Maravilha, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar nos mínimos detalhes essa parte que ninguém vê. A gente só vê o produto finalizado sem entender todos os processos. Isso vai ser incrível. Vamos lá? Então esse é um equipamento que se chama BIM. E a função dele é fazer a mistura de pós. Tanto um pó que você vai usar para fazer um comprimido, uma cápsula, ou até um pó que você vai depois colocar numa lata ou num sachê. Aqui a gente está na sala de compressão, então essa máquina é uma compressora. Nela eu consigo fazer diferentes formatos de comprimidos e tamanhos diferentes. Então você coloca o jogo de punção aqui que você quer, que é o formato, e ela vai fazendo com o pó que vem daqui de cima. Aqui a gente está na sala de revestimento, então esse equipamento é uma revestidora. Então os comprimidos, cápsulas, eles entram dentro dessa caçamba e a gente pode aplicar diferentes filmes de revestimento. Os revestimentos eles podem ter função estética, para só não deixar pó na boca, ou podem ter um revestimento funcional para controlar a liberação, para liberar o produto no estômago ou no intestino, conforme a necessidade terapêutica do produto.
Agora a gente está na sala de granulação e secagem, que é uma das etapas do processo produtivo, aqui ainda na escala pequena, que a gente chama de galênica. E esse equipamento é o leito fluidizado. Ele faz a granulação de pós e também a secagem de pós, para depois eu ir para compressão ou encapsulamento do produto. Aqui a gente está no laboratório Equalive. É um laboratório de experimentação que a gente fala, que é onde a gente desenvolve os sabores dos nossos produtos. Então, um sachê, uma lata, o nosso body protein, a gente tem diversos sabores. Então, aqui, André, a gente faz todo o teste de formulação para a gente chegar no melhor mascaramento e sabor para palatabilidade, para gosto, para isso tudo. Tem uma linha nova de produto que está sendo desenvolvida, a gente não pode dar spoiler, mas eu tive a oportunidade de testar na prática Hoje, o que eles fizeram aqui nessa bancada. Muito em breve vocês vão saber o que está chegando aí de novidade. é isso aí. A gente acabou de sair dessa área que vocês acompanharam, a área galênica de farmacotécnica, onde os testes são feitos em menor escala, e a gente vai entrar aqui na planta piloto, que tem uma escala semi-industrial. E aí você que é meu colega médico já sabe, olha como isso aqui lembra o centro cirúrgico, até o tipo de roupa que a gente utiliza e o propé vai mudar. Então a gente vai chegar aqui e outro controle de segurança importantíssimo. E você achando que era só uma empresinha de fazer manipulado, né? Olha o grau de segurança que a gente tem aqui. Agora a gente vai terminar a paramentação e eu encontro vocês do lado de lá na planta piloto. Vamos lá. A gente estava ali no almoxarifado e agora, depois de dar a volta, estamos aqui dentro da planta piloto. Carol, explica um pouquinho o que é que a gente vai ver aqui nessa visitação da planta piloto. Então, a gente estava no laboratório galênico, que a gente fez as fórmulas em escala pequena, 1 kg, 2 kg. Então, aqui a gente está dentro de uma planta BPF, Boas Práticas de Fabricação, habilitada pela Anvisa, onde a gente vai fazer todos esses lotes, seja para estudo clínico, in vivo, ou para os primeiros lotes de comercialização. Então, aqui a gente vai passar agora por todas as etapas do processo produtivo. E o que vocês vão ver é que as máquinas que lá tinham um tamanho menor, aqui eles entram para um tamanho bem maior porque a escala é semi-industrial. Acompanhe e façam a correlação entre o que era produzido para testagem e o que é produzido aqui para venda que escala. Então, essa primeira sala que a gente vê, as matérias-primas vêm do almoxarifado e vão para a primeira etapa, que é a pesagem, onde eu vou pesar tudo que vai na formulação, seja princípio ativo, sejam excipientes. E aí, todos esses processos pesados, essas matérias-primas pesadas, elas vão passar pelo fluxo produtivo. Aqui, então, a gente está no leito fluidizado, que é o equipamento também que vocês viram pequeno lá, que ele tem a função de fazer a granulação do pó e também a secagem, para depois você ou colocar numa lata, ou colocar numa cápsula, ou num comprimido. Então aqui a gente está com o misturador de beans, que é o mesmo misturador pequeno que a gente viu também aqui numa escala bem maior, que faz a mistura dos pós. Aqui a gente está na compressora, que é a máquina que faz os comprimidos de diferentes formatos. Aqui é uma tela de controle, onde ele vai ligar para fazer o produto naquela máquina ali, que vai ser descarregado ali, produto final. Então o pó que entrou para dentro dessa compressora, ele é comprimido no formato desejado, passa por esse desempoeirador, que é para tirar toda a poeira ou o resto de pó que fica no comprimido, e também pelo detector de metal. Então, qualquer tipo de metal no comprimido, se a máquina detectar, ela é expulsa. Então, aqui a gente está na última etapa do processo de um sólido oral, um comprimido ou uma cápsula, que é o revestimento. Então, aqui que a gente faz aquela cobertura, André, que pode ser ou estética ou funcional, que recobre o comprimido ou a cápsula. Então, essa é a máquina de revestimento. O cuidado que começa na ciência passa pela tecnologia de ponta e chega até você com excelência. Esse é o compromisso da Equalive.